Boa tarde a todos. Isto é um webinar aqui do Hospital de Vila do Conde, Hospital Central, com médicos aqui do nosso hospital. Eu começo por introduzir os palestrantes e dar início aqui à minha apresentação. Só por aqui no início. Portanto, primeiro de tudo, o tema do webinar de hoje é a importância do check-up médico depois dos 65 anos de idade. É um tema que nós achamos interessante e que queremos partilhar com quem nos está a ver. Os palestrantes de hoje, contamos aqui com os meus colegas, a doutora Ana Machado, especialista em medicina interna, que trabalha aqui no Hospital de Vila do Conde, o Hospital de Trofa Saúde, e o doutor Manuel Mendes Gomes, especialista também em medicina interna. A minha apresentação foi feita em colaboração com a doutora Ana Menezes, que é especialista em medicina geral e familiar aqui do hospital também, e eu chamo João Serrado Maia, também sou médico especialista em medicina geral e familiar e também trabalho aqui neste hospital. Portanto, os temas que vamos abordar hoje aqui neste webinar são a importância do acompanhamento médico após os 65 anos de idade, quais os rastreios que são preconizados no homem e na mulher após esta idade, que programas de rastreio é que são específicos aqui do Hospital Central do Trofa Saúde, alguns rastreios em populações especiais e outros tipos de exames complementares de diagnóstico e recomendações de avaliações de rotina, tanto sinais de alarme, diagnóstico e de algumas doenças comuns, como a hipertensão, diabetes, DPOC e insuficiência cardíaca. São patologias que vão ser abordadas nesta apresentação. Portanto, estamos aqui ao tema do webinar, a importância do check-up acima dos 65 anos de idade. Portanto, eu pus aqui a imagem de um clássico que simboliza aqui um bocadinho o utente com mais de 65 anos de idade. Portanto, o envelhecimento é um processo biológico, não é necessariamente sinónimo de doença. Hoje em dia, cada vez se vive mais, nas últimas décadas, cada vez se vive mais anos e cada vez há maior qualidade de vida nestes anos. Mas, como um clássico, é necessário haver manutenção, não é? Para se manter aqui uma máquina que funciona bem. Só pus aqui esta curiosidade para termos uma ideia. Portanto, um coração humano aos 65 anos já bateu cerca de 2 mil milhões de vezes. Não é? Portanto, é uma máquina que precisa de ser bem tratada para continuar a funcionar bem. Este processo de envelhecimento é aqui um equilíbrio que acaba por acontecer entre o dano que vai acontecendo ao longo do tempo por vários fatores. Eu pus aqui alguns: tabagismo, alimentação, sedentarismo, mesmo fatores genéticos, e o equilíbrio entre a reparação destes danos, que é feito por uma alimentação saudável, pelo exercício físico e pelo sono, que o próprio organismo acaba por se regenerar. Este desequilíbrio tende para o dano. Até ao longo do tempo o dano vai-se acumulando e isto pode levar a que exista dano que começa a ser um bocado irreversível e que pode causar doença propriamente dita. Portanto, falar aqui um bocadinho sobre o rastreio. O que é o rastreio? Portanto, o rastreio é um processo diagnóstico que é dirigido à pessoa que não tem sintomas. Portanto, não é o diagnóstico de alguém que chega com algum tipo de sintomas, é alguém saudável que vem para ser avaliado sobre uma patologia ainda sem sintomas. Portanto, não previne a doença, o rastreio. O que ele permite é detectar a doença numa fase inicial, portanto, ainda sem sintomas, o que faz com que seja possível detectar essa doença e tratá-la atempadamente, diminuindo muito as suas consequências e até podendo curar essa doença em algumas situações. Portanto, como é que é feito este check-up médico? Okay? O que é que significa? A palavra check-up tem entre aspas porque é uma expressão, não é? O check-up nada mais é do que uma avaliação médica, okay? Que começa pela consulta. Portanto, a consulta é o sítio de excelência para este check-up. Eu pus aqui anualmente, portanto, para algumas particularidades, algumas doenças, pode ser mais regular,
mas pelo menos anualmente convém fazer esta manutenção, por assim dizer. Portanto, nesta consulta médica é abordada a história clínica do doente, portanto o médico avalia o doente, faz perguntas, tenta conhecer o doente, os seus antecedentes pessoais e familiares, portanto coisas que possam levar aqui a pensar em algum risco de alguma doença ou para depois fazer alguma investigação tendo em conta isso. Portanto, antecedentes pessoais como os hábitos de consumo de álcool ou de tabagismo, portanto, infecções anteriores, exposição a certos medicamentos ou mesmo exposição a certos trabalhos que tenham alguns carcinogénicos, e mesmo até exposição solar, algum trabalho que... Portanto, conhecer o doente no seu contexto e trabalhar a partir daí. Portanto, o exame físico é a altura em que o médico avalia o doente, portanto, avalia o corpo do doente, por assim dizer. Portanto, é feita uma inspeção, portanto, ver a pele, observar aqui algumas lesões. Isto, quando estamos a falar do check-up, estamos a falar da verificação se existe alguma alteração, portanto, não necessariamente sintoma, mas alguma coisa que o médico inspecione e veja que está alterado e que seja preciso investigar. Portanto, a medição da pressão arterial num consultório acaba por ser um rastreio da hipertensão, portanto é um momento de avaliação da tensão, que estando alterada pode significar que a pessoa é hipertensa, e isso requer investigação, seguimento e tratamento. Portanto, a avaliação da frequência cardíaca, a auscultação cardiopulmonar, a medição do peso, para calcular o IMC, palpação abdominal, portanto são tudo avaliações que o médico faz para ver se há alguma alteração que necessite de alguma investigação adicional. Essa investigação adicional é feita através de exames. Portanto, toda a gente sabe que existem análises para ser feita e outros tipos de exames. Eu dei aqui alguns exemplos de análises. Portanto, por exemplo, no hemograma podemos ver as doenças do sangue, nomeadamente anemias, ou doenças dos glóbulos brancos, como leucemias ou linfomas. Portanto, situações que possam ainda não dar sintomas e que sejam detectadas atempadamente e que a sua correção seja melhor ou mais fácil, com menos impacto para o doente. Portanto, a medição do açúcar em jejum acaba por ser uma das formas de rastreio da diabetes, portanto, muito antes da doença dar os problemas que advêm dela. Portanto, os valores da creatinina que nos dão uma ideia da função do rim, como está a funcionar o rim, os valores do colesterol para rastreio das chamadas dislipidemias, alterações do colesterol, que é um fator de risco cardiovascular, portanto, na prevenção de infartos e doenças cardiovasculares. Portanto, algum déficit de vitaminas. Portanto, nas análises nós conseguimos avaliar várias coisas que vão permitir ter uma ideia do doente e se há alguma coisa alterada, mesmo até num doente que não tem sintomas. Portanto, o eletrocardiograma também é fundamental fazer, o eletrocardiograma, ecocardiograma, portanto, a vigilância através do eletrocardiograma de alguma arritmia ou de algum problema cardíaco que possa causar problemas ao doente no futuro, e que seja corrigida logo de início. Por exemplo, pus aqui a ecografia ginecológica. Isto já tem a ver mais com a parte da ginecologia, que acaba por ser feita, por exemplo, nas senhoras que são seguidas por ginecologia, portanto, acima dos 65 anos, para vigilância a nível do cancro do endométrio, da parede que reveste a parte de dentro do útero. Portanto, é um exame de excelência para ver esse tipo de patologia. Portanto, e não esquecer também a osteodensitometria óssea, portanto, no diagnóstico de osteopenia ou osteoporose, que são basicamente, é uma rarefação do osso, o osso fica mais fraco, fica com mais buracos, por assim dizer, e o que leva a que possa haver uma fratura óssea, mesmo até às vezes com quedas que não são, portanto não é nenhum acidente, uma queda pequena, alguém que tenha osteoporose pode partir o osso. Este exame feito atempadamente permite-nos ter uma ideia que a pessoa já tem esta fragilidade, tratar e impedir que possam acontecer estas complicações. Depois vou falar aqui também um bocadinho dos rastreios oncológicos. O que se faz, portanto, em Portugal,
Portanto, vou começar pelo cancro coloretal, o cancro do intestino. Portanto, é feito dos 50 aos 74 anos de idade, portanto, é a idade de rastreio. Ele pode ser feito de duas formas. A forma que é mais utilizada é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, portanto, é colhida um pouco de fezes pelo doente e essas fezes são analisadas se têm ou não sangue, portanto, não é sangue visível, não é alguém que vê sangue, portanto, isso já seria um sintoma. Portanto, é alguém que está saudável e este rastreio é feito anualmente para verificar se existe sangue nas fezes. Existindo tanto sangue nas fezes, isso já é um sinal que deve ser investigado até para a prevenção não, mas a investigação sobre este tipo de cancro pode ser um dos sinais. Pode ser feita também a colonoscopia de 10 em 10 anos, em vez da pesquisação oculta nas fezes, se bem que a partir do 5º ano, portanto fazendo a colonoscopia num ano, a partir do 5º ano deve ser retomada novamente a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Relativamente a pessoas que tenham tanto antecedentes elas próprias de cancro coloretal, ou que tenham uma doença inflamatória intestinal, ou que tenham antecedentes familiares no primeiro grau, pais, irmãos, de cancro coloretal, portanto está mesmo indicada já a colonoscopia logo do início, não devem entrar no outro grupo de pesquisação oculto nas fezes, devem fazer logo a colonoscopia. Portanto, se a colonoscopia é efetivamente normal, portanto, lá está, a partir do 5º ano da colonoscopia normal, deve ser feita a pesquisa de sangue oculto nas fezes e fazer essa pesquisa anualmente. Portanto, isto sobre o cancro coloretal. Portanto, sobre o cancro da próstata, isto no homem, obviamente. Portanto, isto é um rastreio que ainda é um bocadinho controverso. Portanto, é controverso porquê? Porque isto é um cancro que é um cancro lento, por assim dizer, em que existe muito sobrediagnóstico e sobretratamento. Isto quer dizer que há muitas pessoas que são diagnosticadas e que são tratadas para um problema que, portanto, o próprio tratamento em si pode causar mais problemas que o cancro causaria. Portanto, é uma situação que tem que ser avaliada a nível individual, tem que ser decidido com o médico que segue a pessoa, a decisão de entrar ou não neste tipo de rastreio e na determinação do PSA. Portanto, este rastreio pode ser feito através do nível do toque retal ou através da determinação dos níveis de PSA. Portanto, a questão deste rastreio, o rastreio é feito acima dos 50 anos ou alguém que tenha história familiar de cancro da próstata pode fazer a partir dos 45. Portanto, este rastreio é feito até aos 75 anos e ele é feito até aos 75 anos muito por causa da evolução do cancro da próstata, que é um cancro mais lento, e detectar o cancro a partir dos 75 anos é quase como que a pessoa vai morrer com um cancro e não da própria doença em si. Portanto, para resumir, o cancro da próstata é uma coisa que tem que ser discutida, portanto, este rastreio tem que ser discutido com o médico que acompanha a pessoa, a pessoa tem que entender quais são os riscos e quais são os benefícios de entrar neste rastreio e depois a decisão e o acordo feito com o médico de avançar ou não. Relativamente ao cancro da mama, este rastreio é feito dos 50 aos 69 anos nas mulheres. No Sistema Nacional de Saúde é feita uma mamografia de 2 em 2 anos, se bem que aqui no nosso hospital, com os especialistas que falei, portanto, é preconizada aqui a realização de uma ecografia mamária de 6 em 6 meses e a mamografia anual também. Portanto, as mulheres que não devem fazer este rastreio são mulheres que já tenham feito uma mastectomia, obviamente, que tenham retirado tanto a mama nesse contexto, e diagnóstico prévio da mama, portanto já não é um rastreio,
a doente já tem mesmo a doença. Portanto, isto para explicar, aqui no nosso hospital fazemos ecografia de 6 em 6 meses e a mamografia anual. Portanto, só para referir aqui a parte do cancro do pulmão, do rastreio do cancro do pulmão, no nosso hospital implementamos, relativamente há pouco tempo, este rastreio do cancro do pulmão. Ele não está implementado no Sistema Nacional de Saúde, é uma iniciativa aqui do grupo Trofa Saúde. Portanto, o cancro do pulmão é um cancro que tem uma muito elevada taxa de mortalidade. Portanto, quem tem cancro do pulmão, a probabilidade de falecer de cancro do pulmão é muito elevada. E um dos problemas é que ele é detectado numa fase muito avançada, o que diminui, para todos os cancros é um bocadinho assim que funciona. Se um cancro é apanhado muito cedo, a probabilidade da pessoa se curar é elevada. Se ele é apanhado mais tarde, a probabilidade da pessoa recuperar é muito mais baixa. Portanto, estudos que foram feitos mostram que nos indivíduos que foram rastreados, que existe uma redução da mortalidade neste grupo de indivíduos, nos que fizeram este rastreio. Neste hospital há um acompanhamento multidisciplinar de quem entra no rastreio do cancro do pulmão, tanto com colegas a nível da medicina geral familiar, pneumologia, da radiologia, da oncologia e da cirurgia cardiotorácica. E como é que funciona este rastreio? Portanto, há critérios de inclusão. Portanto, há pessoas que devem fazer o rastreio e há outras pessoas que não devem ser incluídas neste rastreio. Quem são? Portanto, o doente tem que ter mais de 45 anos, ok? Tem que ser um doente que é fumador, portanto, mais de 20 unidades de maço ano. Portanto, uma unidade de maço ano são 20 cigarros por dia, por ano. Ou um doente que tenha mais de 45 anos, que tenha um risco de exposição ambiental, por exemplo, tintas, madeiras, agentes carcinogénicos. Portanto, isso pode ser discutido em consulta. Portanto, a história clínica do doente também vai informar se ele se enquadra ou não. Portanto, mesmo que seja um ex-fumador há menos de 15 anos, mas que tenha fumado mais de 20 unidades de maço ano, doentes com mais de 45 anos que tenham doenças pulmonares crónicas, e doentes com mais de 45 anos que tenham história pessoal de cancro do pulmão ou de familiares de cancro do pulmão. Como é que é feito o rastreio? Portanto, o rastreio é feito por TAC, é um TAC diferente, é um TAC de baixa dose, portanto tem menos radiação. É feito anualmente e dura 2 anos o período de vigilância deste rastreio. Portanto, o doente vai a uma consulta aqui no hospital, o médico que vê o doente detecta que o doente se enquadra neste rastreio, portanto, pertence a um doente com estas características. O doente aceita e assina o consentimento informado para entrar no rastreio do cancro do pulmão. O médico passa o TAC de baixa dose, o doente realiza o TAC de baixa dose e o radiologista relata o TAC que foi feito ao doente. Há um grupo de trabalho com oncologia, pneumologia, cirurgia torácica que analisam estes exames e que definem depois o que é para fazer para cada doente, tendo em conta o resultado dos exames. Portanto, entrando para o rastreio, o grupo de trabalho analisa os exames que são feitos e vai informando o doente do que deve fazer ou do estado do rastreio. Pronto, a minha apresentação é esta. Se calhar passava aqui ao meu colega Manuel. Muito bem, obrigado, João. Antes de mais, quero agradecer também a todos os participantes. Ficamos muito contentes de ver que há tanta gente interessada no tema e tanta gente que se dispôs a participar e a assistir à nossa sessão. Aproveito também para dizer aos participantes, a quem estiver a assistir, que se tiver perguntas para fazer e quiser colocá-las no bate-papo, pode colocar, nós tomamos nota e se calhar fazemos uma discussão no fim. É mais fácil cada um de nós fazer as nossas apresentações e depois falarmos sobre as questões que forem colocadas no fim. Ora bem, partindo um bocadinho aqui da apresentação do meu colega Dr. João Fernando Maia, importa antes de mais perceber qual é o papel da medicina interna num contexto aqui de check-up. Nós sabemos que a medicina geral e familiar está muito vocacionada para a educação na saúde, para a prevenção de doenças, para a abordagem inicial das doenças, mas a medicina interna também tem aqui um papel. Que papel é esse? Se calhar na gestão do doente mais complexo, com
com mais doenças ao mesmo tempo ou com doenças em estádios mais avançados. Portanto, falamos aqui de papéis complementares. Ir a uma consulta de medicina geral e familiar não quer dizer que o doente não possa também ser seguido numa consulta de medicina interna, enfim, dependendo de todo o contexto. No que diz respeito aqui ao check-up, nós sabemos que a medicina geral e familiar está certamente mais habilitada para fazer a gestão da generalidade dos indivíduos ou dos doentes. A medicina interna, se calhar, vai então, estar aqui, ter um papel mais dirigido para aqueles doentes com mais patologias ou com doenças mais graves ou num estádio mais avançado. Quando nós falamos de um check-up, não falamos no seguimento regular de determinadas doenças, ou seja, nós temos um indivíduo com diabetes, nós sabemos que esse indivíduo vai fazer uma série de análises durante a sua vida, de forma regular, para fazer o seguimento da doença, portanto, para perceber se os tratamentos estão a ser eficazes, se é preciso algum tipo de ajuste na medicação, mas o check-up não é isso. O check-up é um conjunto de exames ou de avaliações complementares, portanto, que não são dirigidas propriamente àquela doença, mas sim à globalidade do indivíduo. Ou seja, nós sabemos que há determinadas doenças que aumentam o risco de aparecimento de outras doenças ou que aumentam o risco de determinadas complicações, que podem ter determinadas complicações, e, portanto, o papel do check-up não é substituir o seguimento regular, mas antes fazer uma avaliação complementar periódica, justamente para fazer, então, este ponto de situação. Eu não sei se aqui entre os participantes se há algum diabético, mas, por exemplo, os diabéticos sabem que de X em X tempo, de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, têm que fazer aquela análise da hemoglobina glicada para ver como é que está o controle da diabetes. Portanto, isso não faz parte de um check-up. Isso faz parte do seguimento habitual da doença. Portanto, estamos a falar de situações um bocadinho diferentes. O objetivo do check-up, no fundo, é então fazermos um ponto de situação global do doente e não só do doente diabético, por exemplo. Fazer um ponto de situação global. Por isso, também de forma aqui a exemplificar de uma forma mais prática aquilo que eu estou a dizer, eu e a doutora Ana Machado, que é tal como eu, assistente hospitalar de medicina interna aqui no Hospital Central, escolhemos 4 doenças, daquelas, digamos assim, mais comuns e que merecem, para além do seu seguimento habitual, uma atenção especial, porque às vezes são rodeadas de outras doenças ou podem ter determinadas complicações que muitas das vezes não são detectadas no seguimento regular da doença, mas que importa, de certa forma, ir de tempos a tempos aferindo se essas complicações ou essas doenças associadas podem estar presentes. Eu vou falar-vos aqui de 2 doenças. A primeira é a insuficiência cardíaca. O objetivo da minha apresentação não é de todo falar-vos da insuficiência cardíaca, mas sim das particularidades de um check-up num doente com insuficiência cardíaca. Portanto, nós sabemos que a insuficiência cardíaca, mais do que uma doença, é um conjunto de sinais e sintomas, resulta de uma disfunção, de um mau funcionamento do coração, que pode ser uma incapacidade do coração bombear corretamente o sangue, ou então de uma incapacidade do coração se relaxar e de se encher de sangue para depois o poder bombear. Pode ter muitas causas portanto, por isso é que dizemos que é uma constelação de sinais e de sintomas mais do que uma doença. Pode condicionar, digamos, os efeitos no organismo, por exemplo, pode condicionar uma congestão pulmonar, ou seja, a acumulação de líquido nos pulmões, uma sobrecarga de volume, por exemplo, a acumulação de líquido nas pernas, as pessoas com pernas inchadas, má perfusão de órgãos, quando a doença é mais avançada, o coração perde a sua capacidade de fazer chegar o sangue aos órgãos, ao cérebro, aos rins, ao intestino, e depois pode manifestar-se de muitas formas, não é? Os sintomas clássicos da insuficiência cardíaca são a falta de ar, nós chamamos de dispneia, o cansaço, o inchaço, os edemas dos membros inferiores, a dispneia em decúbito, a pessoa que já não consegue dormir completamente deitada e vai juntando uma almofada, assim de forma progressiva, tem que ir levando a cabeceira porque não tolera estar completamente deitada, portanto isso pode ser um sintoma de insuficiência cardíaca. E como estes, muitos outros sintomas. Portanto, a insuficiência cardíaca pode ter muitas manifestações. Nós sabemos que do seguimento habitual de um indivíduo com insuficiência cardíaca fazem parte análises, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, para ver como é que o coração está em termos de função, a radiografia do tórax,
Mas para além destes exames de seguimento, há outros que podem fazer sentido e que não são propriamente para o seguimento da doença, mas então para ver o que é que se passa em redor da doença. Ou seja, não olharmos só para a doença, olharmos para o doente, para o indivíduo. E que exames é que podemos fazer, ou que podem fazer sentido fazer? Por exemplo, despistar doenças da tiroide. Nós sabemos que o hipotiroidismo, por exemplo, pode ser uma causa de insuficiência cardíaca. Muitas das vezes os doentes com insuficiência cardíaca podem ter diabetes também, e a diabetes pode contribuir para, digamos, para o agravamento ou para o insucesso terapêutico na insuficiência cardíaca e, portanto, no seguimento de um doente com insuficiência cardíaca pode fazer sentido olhar e fazer exames especificamente para perceber se o doente tem diabetes ou não. As gorduras do sangue, a dislipidemia, não é? O colesterol alto no sangue, digamos, não faz parte propriamente do seguimento de um doente com insuficiência cardíaca, mas é uma doença, a hipercolesterolemia é uma doença que pode estar relacionada com a insuficiência cardíaca, pode agravar a insuficiência cardíaca. A hipertensão, que pode ser uma causa de insuficiência cardíaca e pode ser uma causa de agravamento da insuficiência cardíaca, portanto, às vezes pode fazer sentido olharmos também e fazermos exames não tanto dirigidos à insuficiência cardíaca, mas, por exemplo, mais à hipertensão, a insuficiência renal, a anemia, que pode ser uma causa, mas também consequência de insuficiência cardíaca, e, portanto, há uma série de exames que nós podemos fazer que não fazem parte, mais uma vez, do seguimento habitual de um doente com insuficiência cardíaca, mas podem fazer parte de um check-up, ou seja, de um ponto de situação da doença ou do estado de saúde de determinado indivíduo. Por exemplo, num doente com insuficiência cardíaca pode fazer sentido pedir um mapa, aquele estudo da pressão arterial em que a pessoa anda 24 horas com o aparelho a medir a tensão, justamente para perceber qual é o comportamento ao longo do dia e ao longo da noite da hipertensão. Pode ser uma causa de insuficiência cardíaca, mas para além disso pode ser uma causa de má resposta à medicação que damos para a insuficiência cardíaca, pode ser uma causa de agravamento, de progressão da doença, e como este há outros exames, por exemplo, a prova de esforço. O doente pode ter insuficiência cardíaca e não ter propriamente queixas, aquelas queixas que associamos normalmente aos infartos, mas nós podemos suspeitar em determinado contexto que até possa haver um risco de a pessoa ter os vasos que alimentam o coração mais entupidos, e então aí às vezes podemos pedir uma prova de esforço, podemos pedir um Holter, que são aqueles eletrocardiogramas de 24 horas, quando suspeitamos que há uma arritmia que só aparece de vez em quando, portanto que não está sempre presente, mas que aparece de vez em quando. Portanto, isto tudo são exames, mais uma vez, não fazem parte do seguimento habitual, mas que podem fazer sentido num contexto de check-up. Ou seja, não são exames para fazer a cada vez que o doente vai à consulta, mas são exames que de tempos a tempos, dependendo do doente que temos à nossa frente, pode fazer sentido pedir. Vou-vos falar também aqui da diabetes. É uma doença também, evidentemente, muito, muito comum e que é aqui o exemplo perfeito de uma doença que necessita de um seguimento dirigido, portanto, há uma série de exames que nós pedimos para a diabetes, mas que precisa também de uma abordagem mais global e no fundo, de uma série de outros exames e de seguimentos que é necessário fazer para termos a certeza que não há aqui doenças em redor e que não há complicações da diabetes e que podem depois ter as suas repercussões, evidentemente. Portanto, o que nós sabemos, mais uma vez, eu não me vou alongar aqui muito sobre a diabetes, nós sabemos que a diabetes é uma doença crónica, o organismo não consegue utilizar de forma adequada a insulina que produz, ou então produz insulina em quantidade insuficiente. Nós podemos falar aqui, ou falamos muitas vezes, num estado de insulinoresistência, ou seja, o organismo não tem capacidade de utilizar de forma adequada a insulina, e nós sabemos também que a diabetes, muitas das vezes, é precedida por um estado de pré-diabetes, ou seja, nas análises começamos a ver já os açúcares um bocadinho mais elevados, ainda não cumprem aqueles critérios de diabetes, mas já estão ali, há ali uma pequenina falha, portanto são os estados de pré-diabetes, e nós sabemos que a diabetes e a pré-diabetes resultam num estado de hiperglicemia, ou seja, os açúcares elevados no sangue, e que, não sendo tratado, pode levar a uma série de complicações, de lesões de órgão-alvo, por exemplo, pode levar à cegueira, não é? Pela retinopatia diabética, à insuficiência renal, pela nefropatia diabética, pode levar também à afecção dos vasos mais pequeninos, seja do cérebro, seja do coração, e, portanto, pode levar ou pode favorecer o aparecimento de cardiopatia isquémica, de doença do coração,
pode levar também ao aparecimento de pequenos AVCs, ou seja, são tudo coisas aqui que não são propriamente a doença, não são diabetes, mas que estão aqui ao seu redor e que, no fundo, se nós de tempos a tempos não fizermos um ponto de situação, enfim, vamos deixando passar estas patologias ou estas complicações. Nós sabemos que no seguimento habitual de um indivíduo com diabetes fazem parte então análise de sangue, análise de urina, o rastreio oftalmológico, normalmente anual, a vigilância do pé e da neuropatia diabética, a afecção dos nervos, em que as pessoas com diabetes, com o passar dos anos, podem deixar de ter sensibilidade nos pés, e é isso que nós chamamos de neuropatia diabética. Mas num doente diabético, para além deste seguimento habitual, pode fazer sentido o quê? Despiste de outras doenças, como colesterol elevado, não é? Dislipidemia. Nós sabemos que estes doentes têm um risco aumentado de ter o colesterol alto e mais, podem ter risco até de deposição de colesterol em placas nos vasos mais pequeninos e, portanto, com isso entupir os pequenos vasos e, portanto, por aí temos complicações, por isso é que eu falo aqui neste slide na estratificação do risco vascular, ou seja, pessoas com diabetes com muitos anos de evolução e com mau controle podem ter, então, um aumento de deposição de pequeninas placas de colesterol nos vasos mais pequeninos e, com isso, ter pequenos AVCs. É aquilo que nós chamamos, quando fazemos um ataque cerebral a um doente, e quem já fez e viu lá no relatório este termo complicado, leucoencefalopatia isquémica, é justamente isso. São muito pequeninos AVCs, assintomáticos e que foram acontecendo ao longo dos anos porque a diabetes não esteve bem controlada e porque foram ali pequeninos vasos ficando entupidos. A cardiopatia isquémica é o mesmo, portanto, só que nos vasos do coração, os vasos que alimentam o coração podem ficar com pequenos entupimentos e às vezes podem provocar, então, doença isquémica do coração. A ateromatose carotídea, por exemplo, a deposição de placas de colesterol nestes vasos que nos levam o sangue para o pescoço. E, portanto, isto o que é que nos leva, de que forma é que isto se traduz na prática em termos de exames? Para além do seguimento habitual da diabetes, pode fazer sentido fazer outros exames. Por exemplo, nas análises, ver o colesterol, fazer um seguimento adequado e apertado e um despiste de hipertensão, por exemplo, fazer um mapa, aquele exame, a medição da hipertensão nas 24 horas pode fazer sentido num diabético, fazer um ecocardiograma, uma ecografia ao coração para ver a função cardíaca, pode fazer sentido num diabético. A estratificação, então, do risco vascular, por exemplo, um doente diabético com muitos anos de evolução, pode fazer sentido pedir uma prova de esforço ou outros exames que entendamos necessários para perceber se os vasos do coração já estão com alguns entupimentos pequeninos. Fazer o ecodoppler carotídeo, a tal ecografia aos vasos do pescoço, a ver se eles já têm alguns entupimentos, algumas placas de colesterol. Por exemplo, num doente, imaginemos um doente com diabetes com mais de 65 ou mais de 70 anos e que tenha agora uns esquecimentos, assim, uma coisa arrastada, algumas falhas de memória, é obrigatório, ou mandam as boas práticas, se calhar, fazer um ataque para ver então se tem os tais pequeninos AVC já do passado, esta tal leucoencefalopatia isquémica. Portanto, falamos aqui de uma série de exames que pode fazer sentido pedirmos, dependendo da pessoa que temos à nossa frente. Mais uma vez, não são exames de rotina no sentido em que não são para o seguimento regular da pessoa, não são exames para fazer de cada vez que o doente vai ao médico, mas que de tempos a tempos pode fazer sentido fazer-se esses exames para fazer, então, como eu disse inicialmente, o tal ponto de situação da doença e mais do que tudo, do doente, do indivíduo. Eu passo a palavra, então, à doutora Ana Machado. Olá, boa tarde a todos. Eu vou só partilhar aqui a minha apresentação. Agradeço, tal como os meus colegas, a vossa presença e o vosso interesse e motivo as pessoas a fazerem questões, é mesmo para aproveitar este espaço para tirarem algumas dúvidas. Vou conversar um bocadinho convosco sobre hipertensão arterial e depois, numa segunda fase, a doença pulmonar obstrutiva crónica. A hipertensão arterial. Nós dizemos que um doente é hipertenso quando tem uma pressão arterial sistólica, ou seja, uma tensão máxima igual ou superior a 14 e ou uma tensão mínima igual ou superior a 9. E isto tem que acontecer em várias medições e em várias situações ao longo do dia. Até é prudente fazermos várias medições para depois termos um diagnóstico mais fiável. A hipertensão arterial, tal como o nome indica, significa que há uma tensão aumentada nas artérias. E essa tensão aumentada nas artérias
ou pode ser determinante ao ponto de atingir vários órgãos, e daí que seja muito importante o seu diagnóstico atempado e estarmos atentos a este tipo de problemas. Esse aumento da tensão arterial no coração, por exemplo, pode provocar um risco aumentado de infartos. Pode também manifestar-se ao nível dos rins, provocando a chamada doença renal crónica, ao nível cerebral, aumentando o risco de tromboses ou de AVCs e, consequentemente, de demência, por exemplo. Pode aumentar a tensão no olho, à semelhança do que aconteceu na diabetes, mas por mecanismos diferentes, daí que depois o rastreio, através da oftalmologia, também seja importante neste tipo de problemas. E pode afetar as outras artérias do corpo, portanto outros vasos do corpo, nomeadamente mais periféricos, provocando, por exemplo, dor nos membros inferiores, é a chamada doença arterial periférica, e disfunção erétil, por exemplo. É muito importante ao ponto de nós sabermos que mais de 1/3, ou seja, mais de 30% das pessoas entre os 25 e os 74 anos têm hipertensão. E nós sabemos que as pessoas com mais de 65 anos têm mais risco de ter atingimento de um destes órgãos pela hipertensão arterial. O diagnóstico, assim, quanto mais precoce, melhor. E isso consegue-se muito, não só através de uma vigilância em casa, é muito importante começarmos a pensar ter um aparelho para medir as tensões em casa, mas também através de consultas regulares, que passam muito por consulta de medicina geral e familiar, consulta de medicina interna, e depois podemos precisar de orientar ou pedir ajuda a outros colegas de outras especialidades, de acordo com o tipo de problemas ou do tipo de atingimento de órgão que tivermos. Podemos precisar de um colega de cardiologia se a hipertensão tiver atingimento do coração, podemos precisar de um colega de nefrologia se tivermos doença renal crónica, podemos precisar de um colega de neurologia se já tivermos atingimento cerebral, com tromboses cerebrais e demência, podemos precisar de um colega de oftalmologia para fazer o rastreio e depois o acompanhamento dos casos de hipertensão com aumento da tensão ocular, e podemos precisar de um colega de cirurgia vascular, por exemplo, se tivermos uma doença arterial periférica. É muito importante fazermos vários exames de forma regular para tentarmos despistar este tipo de atingimento da hipertensão nos vários órgãos. A observação clínica é o mais importante, portanto a consulta regular com um médico regular é o mais importante, mas vamos precisar sempre de ajuda de análises gerais, com análise à urina também, e depois podemos precisar, tal como o Dr. Manuel já referiu a propósito da diabetes e do rastreio da hipertensão, podemos precisar de um mapa para tentarmos perceber qual é a evolução da tensão arterial ao longo das 24 horas, porque nós temos um tempo limitado com o doente no consultório e pode não ser suficiente para percebermos como é que a tensão arterial varia fora do consultório e de que forma. Portanto, se predomina mais durante o dia, se predomina mais durante a noite, de forma a também depois adequarmos o tipo de tratamento. Para despistar doença do coração, claro que o exame objetivo e a colheita de uma boa história clínica é muito importante, e o Dr. Manuel até já falou sobre alguns sintomas que podem surgir na insuficiência cardíaca, e podemos pedir ajuda, e vamos precisar certamente da ajuda de alguns exames complementares, entre os quais o eletrocardiograma, o ecocardiograma, a prova de esforço, por exemplo. Para despistar atingimento cerebral, podemos precisar do TAC cerebral e do ecodoppler dos vasos do pescoço, que nos vai permitir perceber se o sangue consegue chegar como nós pretendemos ao cérebro, e depois o ecodoppler dos membros inferiores para percebermos se do ponto de vista periférico, ou seja, nos membros inferiores, temos algum tipo de atingimento da hipertensão arterial. O nosso objetivo é sempre evitar que a tensão passe dos 14,8, 14,9, e isso passa por duas abordagens diferentes. A mais importante e que é válida para todos os níveis de hipertensão arterial é a alteração do estilo de vida, que passa muito por ter uma alimentação equilibrada e saudável, várias refeições por dia,
pouca quantidade e prática de exercício físico regular. Claro que isto é difícil de contextualizar muitas vezes na nossa vida do dia a dia, mas há sempre adaptações possíveis de acordo com a vida de cada pessoa. O ideal é sempre, em relação à prática de exercício físico, no mínimo 3 vezes por semana. Isto são as indicações da nossa Direção-Geral de Saúde. É aqui que nós sabemos que o benefício é superior. E depois, evitar o consumo de álcool, o tabagismo e o consumo de sal. Em muitas situações, não em todas, depende do nível da hipertensão arterial, nós podemos precisar também de ajuda de medicação, como é lógico. Agora vou falar-vos um bocadinho sobre a doença pulmonar obstrutiva crónica, vulgarmente conhecida como DPOC. Portanto, esta doença não é mais do que a obstrução crónica dos brônquios, que são os canais, digamos assim, portanto, as tubuladuras que conduzem o ar até aos nossos pulmões. E isso acontece de forma crónica, ou seja, prolongada no tempo, quando nós estamos expostos à inalação de partículas consideradas nocivas. Por exemplo, o tabaco, ou como já foi referido previamente também, a inalação de partículas até decorrentes da nossa exposição profissional, portanto, por exemplo, serralheiros, carpinteiros, trabalhadores da construção civil. Esta doença é muito importante porque é prevenível e tratável e afeta 15% das pessoas com mais de 40 anos. Quanto mais comorbilidades, ou seja, quanto mais doenças se associarem a esta doença, portanto, uma coisa é nós termos só DPOC, outra coisa é termos DPOC, hipertensão, diabetes, o risco de mortalidade é superior. Nós fazemos o diagnóstico com base nos sintomas, portanto, normalmente um doente que fuma ou que está exposto a este tipo de partículas que são nocivas, chega à consulta com sintomas crónicos de tosse, expectoração, algum cansaço com o esforço e, portanto, nós devemos ativamente, quando identificamos uma exposição de risco, devemos ativamente procurar estes sintomas e depois complementar essa colheita dessa história com a realização de uma espirometria, que é um exame que não é mais do que soprar para um tubo, com a ajuda de um técnico, que depois vai fazer uma leitura de vários volumes e que vai ajudar-nos a perceber qual é o nível de obstrução dessa canalização que leva o ar até aos pulmões. O tratamento passa por várias fases. O mais importante, quando identificamos uma doença, a DPOC, num fumador, é deixar de fumar. Portanto, deixar de fumar evita agudizações da doença, portanto, evita descompensações da doença e vai diminuir drasticamente a mortalidade associada à doença. Esse tratamento também pode implicar medicação, habitualmente sim, e dependendo da fase, pode ser uma medicação fixa ou numa fase inicial até uma medicação em SOS, o exercício físico é sempre importante e a reabilitação respiratória, que não é mais do que fisioterapia aos pulmões, que também existe, é cada vez mais importante e recomendada até desde uma fase inicial da doença. É muito importante não esquecer, não só neste tipo de patologia, mas também a importância da vacinação, da gripe e da pneumonia, e todo este acompanhamento e o diagnóstico precoce e a instituição da terapêutica é feita de forma regular através de consultas de especialidade, que passam muito por consulta de medicina geral e familiar, consulta de medicina interna, consulta de pneumologia e vamos acompanhar a situação não só através da observação do doente e da auscultação, como também na realização de espirometrias seriadas, na realização de TAC de tórax, que nos permite perceber do ponto de vista estrutural como é que está o pulmão do doente e através da medição dos níveis de oxigênio no sangue, que é uma análise muito importante para acompanhar a evolução dos doentes com este tipo de patologia.